Estamos chegando bem perto do fim do ano e com a aproximação do fim, nós também temos algumas consciências, algumas realidades daquilo que a gente passou durante esse ano, e uma delas, talvez seja a mais inevitável para qualquer um de nós, é o cansaço. Afinal de contas, estão todos cansados? Estamos cansados do quê? Tem gente que está cansado da vida, cansado do outro, cansado da igreja, cansado de tudo, do trabalho, até mesmo dos sofrimentos. Então, com esse fim de ano se aproximando, nós queremos conversar um pouco sobre cansaço e encontrarmos juntos no Evangelho uma resposta para o cansaço que nós sentimos, seja ele físico, seja ele também emocional ou espiritual. E eu estou aqui hoje com os pastores todos praticamente da primeira igreja, e para quem não conhece, está faltando apenas um aqui, só o Sérgio, e nós somos uma equipe grande ali na primeira igreja, e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. E para o nosso início de conversa, já que a gente está falando de cansaço, é inevitável nós não pensarmos no pecado, e para a gente começar a conversar de onde que vem esse cansaço? Por que a gente fica cansado? Não fisicamente, porque nem todos estão cansados fisicamente. Talvez o maior cansaço seja espiritual, emocional. Por que a gente vive tão cansado? Vamos lá. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão de frustrações que a gente tem, né? Se a gente for parar para pensar na nossa constituição original, o fato de Deus ter criado a gente para encontrar deleite nele, e o pecado mudou isso. O pecado fez com que o homem tentasse encontrar deleite não em conhecer a Deus e no relacionamento com ele, mas nas outras coisas. Aí eu acho que dois problemas acontecem. O primeiro é quando aquelas coisas que eu quero para me deleitar, elas não vêm. Então eu não alcanço aquilo que eu coloquei como sendo central para que as coisas funcionem na minha vida. Ou então quando eu alcanço, mas isso não me dá a satisfação que eu queria. Isso de alguma maneira não me preenche, isso não dá sentido e tudo mais. Isso vai cansando nesse aspecto emocional mesmo. Porque de alguma maneira o meu coração ele foi totalmente entregue a uma coisa que no fim das contas não pôde suprir as necessidades que o meu coração de fato tem. Então eu acho que começa por aí, o cansaço ele vem com essas frustrações, e é curioso, eu já ouvi alguém dizer que a gente não se frustra com pessoas, por exemplo, mas com as expectativas que a gente cria em cima delas, e eu ampliaria isso para tudo no geral. A gente cria expectativas em muitas coisas, seja de prazer, de descanso, de deleite, ou de simplesmente ter alguma coisa que eu desejo muito ali. E aí quando eu não alcanço isso, eu me frustro, aí eu fico cansado, porque essa busca é recorrente. Então eu estou o tempo todo buscando algo que ou não preenche o meu coração, ou então se tornou impossível de ser alcançado. Eu acho que é uma das coisas que cansam a gente, né? Sim. Esperança, né? Eu acho que é triste, você passa uma vida, de alguma maneira, sendo convidado a ter esperança, e a sensação é de uma atrás da outra, se frustrando. Essa decepção ambulante, quando você vai ver, é sempre mais um ano que você desejou muita coisa e mais um ano que nada daquilo que você desejou e em um momento você planejou funcionou. E talvez você olhe para isso e fale assim, acho que isso nunca vai dar certo. Talvez um mal do século, um mal de um tempo, um mal da vida inteira, essa parada de tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo exausto. Uma coisa que me chama atenção demais também é você parar pra pensar que, ao mesmo tempo, todo mundo vive falando que tá na correria, né? Quem corre cansa, né? Talvez as pessoas tivessem que parar de correr. Acho que é mais ou menos por aí. O cansaço não é algo novo ou moderno. Vem do Éden. Já quando Adão desobedeceu a Deus, uma das punições ou dos castigos que veio sobre ele é viver em uma terra amaldiçoada, uma terra onde ele teria que suar para colher, onde teria que se fadigar para comer pão. Então o cansaço sempre foi uma realidade desde a queda para qualquer um. E como o João disse, não só fisicamente,
mas ter que lidar com a frustração de o seu trabalho não produzir os frutos esperados, porque agora a terra tem cardos e abrolhos. Agora você tem que capinar. Isso é frustrante. Você trabalhar e aquilo não produziu o resultado esperado. E sempre foi uma expectativa dos homens encontrar descanso para toda essa fadiga. Quando o pai de Noé vai escolher dar um nome ao seu filho, ele o chama de Noé exatamente na expectativa de que um descendente ali traria descanso para todas as fadigas desta terra amaldiçoada em que nós temos vivido. Então o cansaço sempre foi uma realidade desde a queda, bem como a esperança de encontrar descanso em alguém que viria, um filho prometido que traria um descanso para essas fadigas que marcam a nossa vida. E por falar em Gênesis, né, a gente tem, talvez como resposta, de onde vem todo esse peso do cansaço que a gente carrega, é porque nós somos pecadores, né? A gente não encontra o deleite que a gente tanto precisa em Deus e nas coisas de Deus, a gente fica acabando procurando deleite em outras coisas. E aí você vê quando o homem é expulso, né, da presença de Deus, ele vive como um andarilho, né, nesse mundo, né, sujeito aos perigos do mundo, ao cansaço do mundo, e ele precisa, e a ideia do descanso, né, a gente tem em Gênesis, no capítulo 2, né, Deus, no seu descanso, onde ele se deleita na criação, é um desejo, assim, que tá no homem, né, essa busca por um descanso final, por um descanso realmente verdadeiro para a alma, né, porque a sensação que a gente tem é que até esse momento os nossos pequenos descansos, né, que a gente chama de férias, parecem ser um pouco enganosas, né, insuficientes. A gente tem que gastar para descansar, né? Você tem que trabalhar muito para ter um bom descanso. E aí a gente volta das férias e aí as primeiras coisas que as pessoas perguntam para nós é o quê? E aí, descansou? E a gente fala assim, descansei a mente, mas não o corpo. Porque eu tenho a sensação que as férias é uma coisa incompleta, né? É como se fosse um gostinho do que está por vir. Vocês têm essa sensação também de que nós temos esses pequenos momentos de descanso, mas que tem essa característica de ser incompleto, mas que está sempre chamando a gente para um descanso verdadeiro, né? E para onde a gente vai encontrar descanso para a alma de verdade. E até, às vezes, me passa na cabeça essa ideia de necessidade, sabe? A necessidade do cansaço. Às vezes a gente não vê o tanto que isso é bom, né? O cara chegar no final de um dia e ele não está aguentando nada. Ele fala, eu preciso é dormir. Talvez hoje o nosso tempo está... Onde é que está o grande problema? Férias cansa mais do que talvez a rotina do dia a dia. Férias você vai ver assim, você tem que ver 1 milhão de lugares, você tem que fazer 1 milhão de coisas e no final das contas você está muito cansado. Você descansou da rotina, você descansou do hábito e a mente volta a outra. E a sensação que eu tenho é que talvez parte da cura do cansaço seja se cansar com outras coisas. Talvez uma das soluções para uma vida ansiosa é o cansaço. Quando você fica altamente só pensando nos problemas e você tem tempo para isso, e nós somos bombardeados via internet hoje em dia com todas as informações do mundo e você fica pensando como é que a vida vai ser, como é que pode acontecer, será que essa guerra vai me afetar, será que tal coisa vai mexer nas finanças ou vai atrapalhar a minha família. Você fica cansado de outra maneira e esse cansaço que não é fruto de trabalho, sabe, o trabalho, do esforço, do chegar em casa esgotado, assim, talvez tenha trazido, ele tem trazido grandes prejuízos para a nossa história. E é bom lembrar essa parada da insuficiência, ela tem que ser insuficiente, sabe? Você tem que chegar numa hora e falar, já acabou a sexta-feira, sabe? Já acabou o sábado, já é segunda, já acabou as férias e de alguma maneira isso tudo te chamando para um descanso num outro lugar, de uma outra forma, de um descanso permanente, né? E ao mesmo tempo a semana inteira te chamando para aquele dia de descanso. Você fala, eu vou trabalhar até que chegue a hora de descansar.
Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem umas coisas que é tão boa na vida assim, a gente não percebe até ser tirado disso. Fazer porque tem vontade. Eu fui uma vez num resort, num all inclusive. Rapaz, e aí você come. Tá lá toda hora, parece um hambúrguer, uma pizza, aí tudo que você gosta tá ali à sua disposição o tempo todo. Uma hora machuca, sabe? E você podia falar assim, cara, eu não preciso comer. Mas você fala, por que eu não comeria? Aí você começa a prestar atenção o quanto é benéfico a fome, sabe? O quanto o que dá beleza à comida, às vezes nem é a comida, é ter vontade de comer, sabe? Então muito do cansaço mostra para nós assim a beleza do descanso, sabe? Corre para ali, você precisa desse negócio. E eu acho que a ideia do que é o descanso também, ela acaba fazendo talvez com que a gente coloque uma expectativa errada. Vou tentar exemplificar o que eu quero dizer. Pelo menos na minha cabeça, uma boa parte do tempo, descanso é não fazer nada. É falar assim, não, quando for chegar aqui a segunda-feira, no meu caso, que é a minha folga, eu vou acordar mais tarde e eu não quero fazer nada. Mas é curioso pensar que o descanso ele não é só a ausência das coisas. Muito pelo contrário. Por que numa viagem, por exemplo, o físico cansa, mas a sua mente descansa? Você está fazendo algo, você está conhecendo lugares, mas é porque você, de alguma maneira, consegue aproveitar algo. O Salmo 128 fala isso, né? Do trabalho de tuas mãos comerás. É a ideia de você usufruir daquilo que te gerou cansaço. Então, eu trabalhei durante a semana e agora, no final de semana, eu posso descansar, que é o mesmo princípio do descanso de Deus, né? Ele ter o deleite da sua criação, ele olhar e ver que tudo é bom e falar assim, agora tá feita a minha obra, eu posso contemplá-la, a minha glória foi manifestada de alguma maneira e, de certa forma, guardadas as devidas proporções, eu acredito que quando você viaja de férias, por exemplo, você tá pegando os recursos que você teve ali durante o seu ano de trabalho, as suas economias, e falando assim, agora eu posso aproveitar e do fruto das minhas mãos aqui, do meu trabalho, eu posso ter um tempo de descanso. Eu posso comer. O descanso da rotina eu posso comer, o descanso da rotina, aquela ideia de falar assim, agora eu posso aproveitar, agora eu posso, de alguma forma, o meu coração vai se alegrar nisso aqui. E, no geral, várias atividades acontecem. Eu acho curioso que eu vejo muita gente, por exemplo, que descansa no esporte. É o dia de folga da pessoa, ele vai jogar uma bola, ele vai fazer algo. Isso cansa fisicamente, mas isso traz um revigoramento para aquela pessoa de alguma maneira. Porque o descanso, às vezes, ele não está atrelado a isso. E, às vezes, é um erro que a gente comete pensando assim, depois que Novos Céus e Nova Terra estiverem inaugurados, é o descanso eterno, então eu vou ficar pela eternidade sem fazer nada, né? E não é uma eternidade de serviço, né? Exatamente, de adoração. Exatamente. E aproveitando esse gancho, você está querendo dizer que descanso não é igual preguiça. Muito pelo contrário, né? É o oposto. Aí entra muito no que o Jackson acabou de falar. O descanso ele só faz sentido porque a preguiça não está presente. Porque se existe a preguiça, eu vou ficar cansado de quê? Só se foi alguma vez meu sobrinho falou comigo, domingo à tarde, a gente querendo dormir, aquele negócio, ele tava lá em casa e a gente falou assim, não, vamos descansar agora, né? Pra falar que vai dormir, ele tá assim, mas eu tô cansado de descansar. Tem isso. É engraçado porque às vezes você pensa assim, o cansaço ele tem muito a ver com a preguiça, ou não fazer nada. E não, às vezes a própria preguiça cansa, né? Mas cansado de não fazer nada, né? Só existe o descanso porque houve um trabalho árduo antes. Sim. O descanso, esse deleite só faz sentido porque antes eu tive que dispor energia, eu tive que dispor toda a minha vitalidade em prol de alguma atividade, né? Então, realmente, não tem nada a ver com a preguiça, né? Eu diria que o descanso só é lícito e agradável a Deus quando ele segue o trabalho, né? Daí, no quarto mandamento, começar dizendo para se lembrar do dia de descanso e diz 6 dias você trabalha, depois você descansa. E desejar o descanso sem o trabalho é algo que desagrada a Deus. E eu me lembro da parábola do fazendeiro insensato, né? Aquele que constrói grandes celeiros para entulhar os seus bens e dizer, agora eu tenho comida para muitos anos, agora eu posso descansar, agora eu posso regalar. Come, bebe, aproveita a vida, porque agora você já não precisa mais trabalhar. E quantos de nós sonham em chegar no momento da vida em que eu digo, agora eu não preciso mais trabalhar.
né? O brasileiro tem sonhado com a tal independência financeira, né? Diversos canais no YouTube têm se alimentado desse anseio de poder chegar um momento na minha vida de dizer, agora eu não trabalho mais para ninguém, agora eu vivo de renda, né? E esse é um ideal que tem sido perseguido por muitos, né? Eu tenho alimentado no meu coração a expectativa de nunca mais precisar trabalhar, achando que isso é o fim, achando que isso é o ideal, é o telos que eu tenho buscado, meu objetivo de vida é não precisar trabalhar. Isso não é descanso, isso é desesperador. Vai chegar lá e vai descobrir, se chegar, vai descobrir que não existe real descanso ali, porque não existe um verdadeiro descanso sem um trabalho anterior, sem um trabalho que precedeu. E inclusive, vale ressaltar que trabalho não é resultado da queda, né? Porque tem muita gente que pensa que, não, antes da queda, Adão tinha a responsabilidade dele ali no cuidado com o jardim e tudo mais. Então, o próprio descanso é anterior à queda. É claro que nos 10 mandamentos isso vai ficar mais evidente, Deus vai dar a lei por questões óbvias. O pecado, ele distorce tudo que Deus criou de bom, inclusive o descanso. Mas o trabalho e o descanso são anteriores à queda. O próprio Deus descansa, então o próprio Deus trabalha, ele trabalhou na criação. Então a gente tentar fazer essa associação é muito complicada. E a sua frase, ela, de que às vezes a gente quer o descanso sem o trabalho, é a mesma coisa de você querer o salário sem o trabalho, né? Não tem como. Para eu receber algo, eu tenho que trabalhar e produzir. Para eu descansar, a mesma coisa. É eu querer o bônus sem o ônus, né? Eu querer o benefício sem eu ter cumprido com as obrigações antes ali. E para esse Jesus dirá, louco, esta noite pedirão a tua alma, né? Você tem preparado. É uma ideia que as pessoas têm, né, de que o trabalho é mal, né? Buscando essa independência, acumula mais ansiedade também, mais frustração, porque é uma coisa difícil, né? E aí você vê as pessoas... de vez em quando eu vejo isso na internet, pessoas que têm muito dinheiro e que fazem muitas viagens, não conseguem parar, né? Eles nunca param de fazer viagem, fazendo tratamentos, né, com médicos e tudo, porque se sentem sozinhas. E tudo que elas têm, né, essa independência para eu ir aonde eu quero ir, para eu comprar o que eu quero. Aí eu ouvi alguém dizer assim, quando você tem muita opção, você não sabe nem o que comprar. Porque antes você tinha aquela aventura, né, de escolher uma coisa e de sonhar com aquilo, de planejar. Agora você tem tudo. E aí você se encontra sozinho e cansado, né, nessa solidão, nessa vida onde você não encontra o descanso nas coisas que você tanto batalhou para ter, né? E você não desfruta do descanso pós-trabalho, como você falou, né? Agora eu posso desfrutar, né, do fruto das minhas mãos, né, do fruto do meu trabalho e aproveitar isso, sendo grato também, né? Porque se a gente trabalha, porque Deus tem dado condições a nós de fazer isso. E Ele quer que a gente trabalhe, né? Pois Ele continua trabalhando pela igreja, né? E a favor da igreja. Meu pai trabalha até agora, né? Jesus falou. É interessante você pensar também no aspecto de... Parece que os olhos veem mais coisas que ele já viu em todas as épocas, né? Me dá a sensação assim... Vocês são mais novos que eu, o João menos um pouco. O mundo era... Mas ainda, acho que tem um tempo bom ainda, né, João? Para chegar. E não vai chegar nunca. Eu acho interessante, tinha uma época que você tinha um campo visual e de realidade muito pequeno, sabe? Você morava num lugar, você ia numa rua, você ia numa escola, assim, a vida, você não tinha nem grandes chamados da vida de alguma maneira. Hoje em dia é tanta imagem, é tanta informação, é tanto streaming, sabe? Qual o filme que você vai ver? Aí todos os lançamentos já passaram e você fica rodando ali, você sai da Netflix, vai pra Prime Video, pra Disney, e não tem nada que te agrada, aí você fala assim, a minha vida tá um vazio. Você cansa de ficar usando o controle. Aí você fica ali 10 minutos e fala, não escolhi nada e eu tô mais cansado do que quando eu sentei pra descansar. Não, né? eu queria só assistir alguma coisa que fizesse sentido e nada faz sentido. Sabe, a ideia de olhos cansados, de uma mente sobrecarregada, de gente que deseja toda hora um significado por meio de uma mensagem. Sabe, você vai vasculhando o WhatsApp, vê se tem alguma mensagem significativa
que encha seu coração, assim, aí não tem, e você fica cansado, e toda hora você tem que ver. E você imagina, assim, eu resolvi um tempo atrás tirar do meu celular as notificações. Eu tenho notificação só de agenda. Eu não aguentava toda hora esse troço apitando, e aí você tem que ver quem é que tá te mandando mensagem, o que é, assim, eu não quero saber de tanta informação assim. E sabe uma coisa que me chama a atenção? É que tem hora que tem... Aqui estão os primeiros 5:30. E tá com o Wi-Fi Por falar em desligado. notificação. Por falando em notificação, a gente... Uma coisa que me vem à cabeça esses dias. Estava conversando com um cara que ele fica a par de todas as notícias e de todas as informações. E ele falou, me contou tudo que está acontecendo no mundo. Eu sou um cara que sei pouco. Não sei se isso é vantagem, não. Mas eu não quero saber de tudo, não quero saber de todas as informações. Eu acho que piora mais do que ajuda. E no final das contas ele veio me dar uma resposta para todos os dilemas. E a resposta deles era a mesma de quem não via nada, sabe? A sensação que eu tenho é que a gente vive meio que numa batalha de significância tão grande que isso cansa, sabe? Você vive querendo achar assim, um lugar para você na luz, e aí você não acha. No final das contas você está cansado, porque você corre, não chega a lugar nenhum. É complicado esse desejo de sucesso, de independência financeira. Eu acho que cá para nós, assim, eu tenho a sensação que essa ideia de cansaço, ela vem da ideia de autonomia, sabe? De tentar construir uma realidade sozinho, de tentar alcançar um topo, de construir uma torre. E aí, no final das contas, toda hora o cansaço fala para você assim... Desculpa a palavra, idiota. Você não consegue, sabe? Você luta, e no final das contas você fracassa. E você só consegue ter menos força do que você tinha no começo. Essa ideia talvez de conquistar um espaço, conquistar um mundo, conquistar uma independência, conquistar um céu, sabe? Uma vida eterna, uma coisa por conta própria, conquistar uma família feliz, sabe? Conquistar uma vida feliz, conquistar likes. Isso cansa. Eu visitei alguém esses dias e falou: eu tô cansado de viver. Aí eu falava assim: não desiste não. E a pessoa falava assim: tudo que eu queria é que a vida acabasse, eu não tô aguentando mais viver. E eu fiquei pensando, né, rapaz, morrer não é tão fácil assim, né? Não basta só vontade. E essa busca, aproveitando que a gente está falando, que até a busca por significado pode cansar, vamos então pensar numa resposta, numa solução, mas isso a gente vai fazer então para um próximo programa, para que as pessoas fiquem com a gente e elas possam então esperar e encontrar, talvez junto conosco aqui, uma resposta para o nosso cansaço e encontrar um descanso, né? Talvez não definitivo, mas um descanso que faz a gente esperar o descanso definitivo, né? E cenas da nossa próxima conversa, do nosso próximo programa.